Muito bem, gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no Palácio do Planalto com o ministro da Defesa, José Múcio, e também com os comandantes de Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. O presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, foi chamado pelo presidente Lula e participou do encontro. A presença dele foi recebida com estranheza pelos militares e essa reunião foi fechada sem o acesso da imprensa. Pouco tempo depois, o ministro José Múcio conversou com alguns jornalistas e negou que os atos golpistas de 8 de janeiro tenham sido debatidos nesse encontro. A nossa produção separou um trecho do que ele disse para exibir agora. Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. Todos se indignaram com aquilo. Não houve quem não se indignasse. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta sexta-feira, são 5h29. Serrão, vou começar por você, buscando entender essa aproximação de Lula com os militares. Não é nem uma aproximação, não. É uma questão institucional mesmo. Ele teve uma reunião normal, recebeu oficialmente os novos comandantes militares, que faltava essa reunião mais formal da parte dele, ela aconteceu. A pauta oficial do assunto seria que Lula teria pedido a eles que trouxessem propostas para a modernização das Forças Armadas. Tanto que Lula convidou o presidente da Fiesp, o Josué, para participar do encontro, para discutir aí, para ter um debate industrial sobre a questão da indústria de defesa e, inicialmente, a conversa era essa. Agora, no bastidor, o que rola? No bastidor é que havia aí o papo de que Lula manifestou publicamente o descontentamento com os militares pela postura que eles assumiram na gestão Bolsonaro. Isso incomodou os militares? Sim, incomodou. Agora, isso incomodou aqueles generais que participaram da reunião de hoje? Com certeza não. Não faz. Esse ponto é absolutamente irrelevante. Há uma sublevação militar? Há uma crise militar no Brasil? Não. Não, esse é o ponto. Não tem militar querendo dar golpe nenhum. Esse é o ponto que tem que ser repetido à exaustão, porque toda hora a gente fica ouvindo a narrativa que fica inventando isso. Golpe disso, golpe daquilo, que militar vai dar golpe. Não tem essa postura. O militar brasileiro, há muito tempo, ele tem reafirmado, ratificado, corroborado a sua posição absolutamente em defesa do Estado de Direito. Então, não teve nada. Essa reunião de hoje foi uma reunião que tinha que acontecer como aconteceu. Agora, o que seria valioso para o presidente Lula hoje? Seguir o conselho daquele que foi ministro de tudo. Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça, foi constituinte, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi ministro da Defesa, hoje ele é diretor jurídico do Banco BTG. O homem vestiu todas as casacas da República e ele deu um conselho muito valioso ao presidente Lula, que não é hora de fazer política com vingança, que agora é hora de governar. Então, Nelson Jobim está certíssimo e o presidente Lula terá aí recebeu um conselho valioso que, se ele seguir, fará muito bem ao Brasil. Por enquanto, o que a gente está vendo é a continuação, é o terceiro tempo da campanha eleitoral sem que isso seja um programa do Milton Neves. Vilela, para tentar entender um pouco essa aproximação de Lula com os militares, o Múcio, inclusive nós exibimos essa fala aqui agora, disse claramente que os militares estão cientes das mudanças que vão ocorrer dentro das Forças Armadas. Que tipo de mudança você enxerga que o governo Lula vai promover? Eu vejo que é natural que o governo Lula ele tenha uma visão diferente do papel das Forças Armadas do que o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, ele se utilizou muito da mão de obra militar numa série de funções do governo federal. Ele abriu espaços para além dos limites da atuação militar. O presidente Lula já tem uma visão de que o lugar dos militares ele é mais centralizado nas atividades ordinárias que os militares já exercem constitucionalmente.
especialmente nesse momento onde o presidente da República já demonstrou desconforto por conta dessa eventual aproximação dos militares ou de alguns militares com atos golpistas ou com movimentos que pediam a saída do presidente e tudo mais. Enfim, então isso gerou um desconforto. Agora, eu concordo totalmente com o Serrão no sentido de que é importante passar régua, sabe? Passou. O Lula agora vai fazer as eventuais mudanças, né? Vai finalizar as eventuais mudanças que já está fazendo. Depois disso, segue o seu caminho, dialogando institucionalmente. Eu vejo que está faltando o papel de um outro Nelson nessa história, que é o Nelson Mandela, que quando governou a África do Sul sem olhar para o retrovisor daqueles que o fizeram permanecer por 27 anos na cadeia. Então eu vejo que é esse o momento agora, é o momento de passar a régua, deixar o que passou, passou, vamos dialogar institucionalmente. E não tem ninguém melhor do que o ministro Múcio para fazer essa ponte, porque realmente é uma figura muito, muito diplomática e que sabe fazer essa ponte, sabe ser o algodão entre os cristais. Piperno, do ponto de vista político, nós temos duas visões hoje dentro do governo, né? A ala mais radical do governo, inclusive de seus apoiadores, buscando de todas as formas detonar o ministro da Defesa, José Múcio, é visível isso. Inclusive hoje teve até uma declaração do deputado federal eleito Guilherme Boulos em relação a isso. E temos a outra ala mais moderada, buscando um certo entendimento e valorizando o ministro, né? O Lula, Paulo, sempre foi um contemporizador. Aliás, o Lula não buscou, por exemplo, nos seus primeiros governos, qualquer tipo de revanchismo contra as Forças Armadas por conta do período tenebroso em que o Brasil foi vítima de uma ditadura. O Lula, naquele momento, ele, muito pelo contrário, por incrível que pareça, e a gente que talvez tenha se esquecido disso, porque aqui no Brasil a memória costuma ser curta, o governo do presidente Lula foi o responsável pelo mais amplo, generoso e eu diria para você, inclusive, custoso projeto de modernização das Forças Armadas. Foi o governo Lula que foi lá atrás dos caças, de submarinos nucleares, foi, inclusive, também atrás de modernização do Exército. E veja, eu, por exemplo, você sabe que eu tenho uma entrevista, tem um pedaço dela, porque uma parte sumiu, estava na internet, feita em 2008, 2009, com um certo general Heleno, que algum tempo antes tinha passado pelo Haiti e também pelo comando das forças lá da Amazônia e falava exatamente desse projeto de modernização à época. Agora, então, veja, o Lula não pode ser acusado de dar as costas para isso. E é muito oportuno, inclusive, a participação da Fiesp. Por quê? Porque o Lula também quer, de alguma forma, que o complexo industrial militar do Brasil seja revigorado, porque ele praticamente acabou. Nos anos 80, por exemplo, o Brasil tinha Ingesa, Vibraz, o Brasil era exportador, inclusive, de componentes aí, militares, e isso acabou praticamente. A indústria militar do Brasil foi quase que dizimada. Então, o Lula quer isso de volta. Agora, isso não significa que tenha que, por exemplo, esquecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque, veja, o presidente Lula ele não assumiu no dia 1º de janeiro com o objetivo de promover algum tipo de vingança ou de acerto de contas com as Forças Armadas. Agora, no dia 8 de janeiro, ele sofreu uma tentativa de golpe de pessoas que, enfim, de vários setores aí da sociedade, e aqui ninguém está dizendo que as Forças Armadas tenham participado diretamente disso. Não se trata disso. Agora, ficou realmente uma suspeita porque foi muito fácil aí a atividade, a ação das pessoas que, inclusive, defendiam algum tipo de ruptura institucional. Agora, é óbvio que o Múcio é um cara ponderado, é um cara com trânsito, é também alguém extremamente moderado e que talvez seja o melhor nome para esse momento de muito atrito, de muita fricção.